Gente, eu não sei nem como começar esse vídeo. Então finge que isso aqui é uma introdução. E aí, musas, como vocês estão? Gatas, o vídeo de hoje, eu esperei um pouquinho pra gravar esse vídeo. E o negócio se desenrolou, bicha, que eu tô gag, tá? Mas enfim, hoje nós vamos falar do ex-participante da primeira semana do BBB 26, o Pedro. Que esse cara, ele causou. Puta que... Ele causou. Mano, ele causou e ainda saiu do programa como criminoso. É babado. Bom, vocês devem estar acompanhando o BBB. Inclusive, já fiz vídeo sobre o BBB. Vocês gostaram, né? Vou fazer mais vídeos, tá bom? Mas hoje é um vídeo à parte. Inclusive, hoje eu não vou dar a trajetória toda do Pedro, tá? Que ele fez muita coisa, muita merda nesse programa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só disso. Aí vocês deixem nos comentários. Mas hoje vai ser meio que um exposed que deram nele. Pois é. Tudo começou, gente, quando ele entrou na casa, começou a encher o saco de todo mundo. E por algum motivo, começou a dizer que traía a esposa. Espalhou, assim, pra todo mundo saber que a esposa dele é, ó, chifruda. E aí a gente tem até essa thread aqui, ó. Todas as vezes que o Pedro contou que traiu a esposa, uma thread. Ah, esse aqui a conversa com o Bridgerton. Tá até desativada. Direitos autorais. Gente, tô falando. A Globo é babado, tá? Ela tira, ela derruba. Espero que não derrube o meu vídeo. Aqui. Pedro, tá. Eu vim mostrar quem eu sou, eu traí minha esposa. Ela aceitou isso por causa da nossa família. E para mim, família está acima de tudo. É verdade. Aqui. Gordinho é um bagulho pessoal. Com o Juliano. Mas é igual eu falo, que as pessoas de lá fora tá vendo só o gordinho e tá... Ô, gordinho, não sei como é que eles estavam vendo. Falando de mim, na minha concepção, que eu tá... Gordinho é... Eu já traí minha esposa, tá ligado? Contexto não precisamos. Com Paulo Augusto. E o Juliano até falou, eu não sou esse piabão, não é que eu não sou esse piabãozinho, eu sou uma pessoa boa, mas eu não sou só isso, entendeu? Então eu acho que todo mundo, isso o Breno me falou muito, todo mundo tem lado bom e lado ruim. E o Marcelo também falou pra mim, mano, tua esposa já perdoou, já? Então por que você tá, o que você tá fazendo? Traiu a esposa de novo. Edilson Capetinho. Então, entendeu? Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio. Ele abriu pra todo mundo que ele traiu a esposa dele. Abriu pra todo mundo. Eu sinto verdade em você. E não é nem isso, eu já traí minha esposa. Então, se eu ficasse só naquilo. Ela assim. Tá. Traiu. Na roda de conversa com Sara, Paulo, Aline, Bridgerton e Marciele. É um negócio que é muito louco. Eu queria ver isso, tipo, como é no jogo, entendeu? Mas eu vou abrir um negócio pra vocês que eu já traí minha esposa, entendeu? Pois é. A esposa dele é bem chifruda, né? Ele mesmo fez questão de falar pra todo mundo isso. E não ficou por isso, gente. O Pedro, ele entrou no programa com uma narrativa de que ele queria ganhar o prêmio pra poder dar uma vida melhor pra mulher e pra filha dele, que tá pra nascer. Mas aí, o pessoal encontrou esse vídeo aqui. Eu distribuo um pouquinho de amor e vida. Hoje eu sou ambulante. Na verdade, eu não sou ambulante. Eu distribuo um pouquinho de amor e solidariedade hoje. Ai. Solidariedade. Sim, cara. Tá vendendo rosa há quanto tempo já? 2 anos. Tá tirando quanto por semana? Ó, quanto que entrou isso? R$717 em uma semana? Em 4 semanas isso dá o quê? R$2.800. Desculpa a demora pra conta, gente. Esse mês de março entrou 20. Eita, pô. Olha, acho que foi ano passado, 20 mil. Quanto saiu?
Ah, não, esse aqui é o que... Fila na conta, pai. Você é louco. E ele mostrando no vídeo, assim, tipo... A ideia do calado vence não é muito pra ele. Ele já não compactua muito com o calado vence. Daqui, como eu falei, né? A gente não vende rosa, a gente distribui um pouquinho de amor e solidariedade. Solidariedade. Cara, além de presentear, ela vai ajudar o próximo hoje. É propósito, não é propósito? É propósito, gente. É propósito. Propósito. Exatamente. Qual é o seu propósito de vida? Vender rosas. Todo respeito às pessoas que vendem rosas, gente. Eu tô só zoando aqui eles estão meio fora das ideias, né? Meio fora da caixa. Acho que eles estão romantizando algo que não era pra se romantizar, né? Porque não é todo mundo que recebe 20 mil reais vendendo rosa. Exatamente isso. Tá conseguindo ter uma vida estável? Já conquistou alguns patrimônios aí? Tô com uma casa aqui em Curitiba, tô com 2 carros, tenho um Ford Ka e um Polo. E tô com um terreninho na praia também. O que você fazia? Isso, que ele queria entrar no BBB pra dar uma vida melhor pra família dele. Era melhor não ter entrado. Do jeito que você saiu, Pedro, era melhor não ter entrado. Vai ter que vender mais rosa, viu? Antes de vender o amor ali, no caso. Eu trabalhei no frigorífico, desossador. Trabalhei de coletor de lixo, pai. Trabalhei de garçom já também. Tá trampo foda também, né? Depois que eu conheci a rua, assim, comecei a trabalhar de ambulante, nunca mais quis trabalhar pros outros, pai. Voltaria a ser CLT? Ele tem um problema, ele tem um daddy issues, né? Acho que esse cara que lembra o pai dele. Nunca, pai. CLT, Jamais. Jamais, rapaziada. Se você trabalhar pra você, o mesmo tanto que você trabalha pros outros, você faz o teu negócio acontecer também. Tá bom. Tá bom. Aí, gente, aconteceu algumas coisas. Primeiro, o pessoal tava acusando ele de ser esse personagem, né? De estar criando esse personagem combinado com a esposa dele, de que traiu a esposa e tudo mais, porque ela começou a ganhar muitos seguidores. Uma coisa meio que aconteceu com o Buda naquela edição do BBB, foi BBB 24, foi? Que ele traiu a esposa também e tal, ela ganhou muitos seguidores aqui fora, e enfim, saiu de casa e rolou toda coisa. Então meio que o pessoal tava acusando eles de estarem fazendo isso. Tanto que ela já tava agenciada, enfim, foi um caos. Mas aí ela se pronunciou sobre o que ele disse. Os pontos que vocês querem saber, porque eu já tô por aqui desse assunto e parece que a pessoa não vai esquecer isso. Então, lembrando que eu não vou ofender nem defender, vou ser o mais breve A pessoa, seu próprio marido? possível e também não vou mais tocar nesse assunto, tá? Seguinte, isso aconteceu no início do nosso namoro. Não foi combinado, como muitos de vocês estão achando e falando que foi combinado, jogada de marketing, não sei o quê. Não foi isso. Eu acho que ninguém em sua consciência fica falando isso em rede nacional, sabe? Abrindo para tantas pessoas inúmeras vezes, porque a pessoa, pelo jeito, não esqueceu ainda. Era um negócio que já tinha sido A pessoa, o marido dela. superado, já tinha sido resolvido, a vida seguiu e isso ainda continua, sabe? Eu não sei se é alguma coisa que tá acontecendo, eu não sei se ele não se perdoou, eu não sei, sabe? Te dizer o porquê de tantas vezes isso. E com certeza... Eita, ele não iria perder 6 minutos pra ser cancelado aqui fora e me deixar famosa. Aí acho que aqui é o grupo, né, grupo que deve ter de apoio, né, das redes sociais. Pra você sim, pro seu Insta, beleza. Entra em contato com ele, daí pelo seu Insta, perfeito. Tinha que fazer uma bio pra mim, falando parceria, falar com seu Insta, seu contato, algo assim. Vou fazer o contato com o nosso WhatsApp profissional, fica legal. Porque estão querendo mandar roupinha pra neném, querendo mandar enxoval, aí não posso passar meu contato nem endereço. Querem mandar pizza ontem no outro. Gente, ela tá vivendo a vida de uma subcelebridade, né? Pô, acho justo. Eu também queria receber mimos. Também queria receber pizza aqui na minha casa. Né? Eu acho que ninguém em sua consciência abre mão de um prêmio de 6 milhões de reais pra ficar deixando a mulher famosa na internet. Tipo, seria algo bem burro da nossa parte, eu acho. Não seria, amor, porque vocês sabem que vocês podem ganhar muito mais. Ainda mais se divulgar. Uau! O que não tô dizendo que ela vai fazer isso.
Ah, estou apenas supondo. Apenas suposições, é tudo supostamente. Ter combinado isso, dele ficar falando pra mim ficar famosa e ele perder 6 milhões de reais, né? Porque não faz nem sentido. Será que não faz mesmo? Só um questionamento. Aí, gente, a ex do Pedro... Eita, que tanta notificação. Ah, tá, vocês não estão vendo. A ex do Pedro, ela veio se pronunciar. A ex dele, não a atual, a ex. Ela veio falar que eles tiveram um relacionamento. Inclusive tá aqui, ó. Dia Nacional do Casal. Ó. 10 de abril de 2024, 24 de abril de 2024. Ou seja, foi 2 anos atrás. Né? Feliz aniversário. Então não tem... Nossa... Ele terminou com... Porque, ó, em março de 2025 era quando ele ganhou 20 mil reais vendendo rosa. Aí ele já falou que ele já tinha uma esposa ali, né? Ou seja, ele terminou com a menina. Não sabemos quando, porque em abril eles ainda estavam juntos. Já começou a namorar com a outra. Ela já tá grávida. Eles têm o quê? 2 anos de relacionamento? Então ela falou, ah, foi no começo do relacionamento. Então deve ter sido ali em 2024. Porque provavelmente ela deve ter terminado em 2024, não sei. Gente do céu. Vamos ver. Tudo bem, então assim, a gente tive um relacionamento ali de uns Eita porra, ela já tá falando rápido. 2 anos com o Pedro, que está no BBB 26. E eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. 2 anos, ela namorou de 22 a 24? Eu imagino que sim. Então, gente, conheci o Pedro, era uma menina muito nova mesmo. Ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava, enfim. Quando eu conheci ele, gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele, ele era um menino muito trabalhador, ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse, ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia, e não tinha problema. Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado, ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Ah, até aí, meu amor, metade dos brasileiros, né, infelizmente, mas... Então ele meio que, tipo assim, não teve ali aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. E até aí tudo bem, porque a gente tava num relacionamento e eu queria que o meu namorado se desse bem com meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com... Como que eu posso dizer sem expor? Porque eu não quero expor isso que aconteceu. A gente teve um problema ali com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça, meu pai saiu de casa. Com a justiça? Como assim problema com a justiça? Ah, minha filha, você não quer expor, mas a gente vai perguntar, a gente quer saber. E eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. E, gente, não é que eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro, ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. E com isso, meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro. E a gente sempre morou em cidade pequena. Então não foi só a atual que ele traiu. Ele traiu a ex também. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Então, tudo chegava nos meus irmãos e na minha família. Eles são de Curitiba, né? E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e... Tenho medo de Curitiba. E brigar comigo, e brigar com meu pai, e a gente decidiu sair de casa. Com isso, nós decidimos sair de casa. Meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda. Bombastic side-eye. Então ela era menor de idade? Ela bem falou que ela era bem mais nova e ele era bem mais velho. Nossa, mas quantos anos ela tem hoje? Porque se fazem 2 anos que aconteceu tudo isso? 1 ano e meio. 1 ano e 8 meses. Gente, processo de guarda. Ela era menor de idade. Tipo assim, pelo jeito ela não tinha nem idade pra se emancipar. E no final quem acabou ganhando foi a minha mãe. Então tive que retornar pra minha casa e o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro, porque eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele morando com a minha mãe, porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. E como eu era uma menina de menor, eles conseguiam me controlar muito. Então... Meu Deus, tô sem palavras. Com isso, nós terminamos o nosso relacionamento e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho 2 irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa, eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a sair, comer, sair fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa.
Isso já dá indícios para as coisas que ele fez dentro do programa, que a gente vai falar daqui a pouco, quando acabar o que ela vai falar. Começou a me ameaçar. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida, porque eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça pra lidar com uma coisa dessa. Eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, eu tava começando a viver naquele momento, então eu era muito manipulável. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente tinha algum problema ali, né? Até o momento que a gente voltou a ficar, e ele tava usando o carro do meu pai pra sair, né? Ele usava. Esse aqui é um Polo, 26... Peraí, as datas não estão batendo. 26 de junho de 2025. Ele falou, aquele vídeo era 5 de março de 2025. Ele falou que ele ganhava 20k por mês. Quando ele falou que ele tinha 2 carros, ele tinha uma casa em Curitiba, ele tinha 2 carros, um Ford Ka e um Polo. Gente, por mais que eu seja um gay, eu entendo de carros. E isso aqui é um Polo. Então será que o Polo não era dele, era do pai dela? Mas peraí, ele não falou que ele tinha um relacionamento? Ou eu tô confundindo? Não lembro. Mas ó, meu Deus, calma. Porque a mulher dele tá grávida de 8 meses, eu acho. Ela tá pra nascer a neném dela. 8 meses, a gente tá em janeiro. Então ela teria que... Se a gente tá em janeiro, então ela teria que ter engravidado em abril. Abril de 25. O carro do meu pai. E uma menina da minha cidade postou foto dentro do carro do meu pai. Gente, até ali tudo bem. Porque ele tinha um acordo com meu pai dele usar o carro, então tudo certo. Mas essa menina encontrou com a minha irmã em uma tabacaria da cidade onde a gente morava e falou... Ela expôs a minha família de uma forma ridícula. Ela contava coisas íntimas minhas, da minha mãe, da minha família, toda pra essa menina. Falou atrocidades da minha família. E esse não foi o maior problema. O maior problema foi que ela falou atrocidades da minha família na frente de todo mundo que tava lá. Zombou da cara da minha irmã, debochou da cara da minha irmã. E graças ao Pedro, porque ela tava zombando da minha cara, porque ela tava andando no carro do meu pai, ela tava usando as coisas do meu pai, da minha família, e estava com o Pedro. Com isso, gente, pra mim ali já foi... Então essa é a tal atual do Pedro, que falou que ele traiu ela no começo do relacionamento. Então será que ele traiu ela? Com essa do vídeo? Foi humilhante demais. A cidade inteira sabia do que tava acontecendo, sabia que ele usava o carro da minha família pra fazer esse tipo de coisa, então eu tava me sentindo totalmente humilhada. E ele falava que o Polo era dele, mas não era dele. Era do pai da menina. Né? Ali pra todo mundo. Com isso, eu conversava muito com meu pai e eu acabei descobrindo que ele trouxe essa menina na casa da minha avó e apresentou essa menina pra minha avó. Tudo bem. Cara! Oi, dona Graça! Sei lá. Então, sua neta, eu terminei com ela, mas eu tô com essa daqui, ó. Que legal ela, né? Tô te apresentando, dona Graça. Esse episódio da menina passou. E a gente não ficava, tipo assim, às vezes a gente se via, porque querendo ou não, eu era dependente emocional, eu era uma menina que não tinha cabeça nenhuma, então eu não sei o que passava na minha cabeça de verdade. E aí, a gente ia ficando assim, às vezes. Cara, se ela era tão menor de idade a ponto que ela não podia nem se emancipar há 2 anos atrás, quantos anos ela tem hoje? É menor de idade ainda? Não tem como ela ter feito 18 anos em 2 anos. Só se ela tivesse 16, mas acho que ela não tinha 16. E tava tudo certo. Até que chegou o Ano Novo, se eu não me engano. E a minha mãe tinha alugado um apartamento na praia. E eu, minha irmã e minha mãe fomos pra esse apartamento na praia. Minha mãe e meu pai estavam meio brigados, assim. Então foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente tava lá, já fazia uns dias, e teve uma briga no apartamento vizinho, que deu até tiro, deu polícia, deu tudo. E eu liguei pro meu pai pedindo pro meu pai ir me buscar pra eu passar o final do ano na casa dele. Até aí tudo bem, meu pai e minha mãe conversaram e decidiram passar o final do ano juntos também. Com isso, o meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe, porque a minha irmã ia passar com os amigos dela. Então meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe. E quando eu abri o porta-mala do carro do meu pai pra guardar a minha mala, adivinha quem tava lá? Sim, gente, o Pedro estava no porta-mala do carro. Isso a gente tava brigados, tá? A gente tinha tido uma briga ali por causa dessa menina que eu falei. Ele tava no porta-mala do carro? E eu não estava falando com ele, e simplesmente ele achou que era uma boa ideia, né? Ele e meu pai acharam que era uma boa ideia. E ele passou o final do ano comigo. Então, eu fiquei braba na hora, não conversei com ele. E a gente foi pra casa de praia do meu pai. Com isso, gente, daí a gente voltou a ficar. Porque ele falou que ele tinha um terreno na praia. Será que também era do pai da menina e não dele? Será que ele realmente recebeu 20 mil? ele ficou dias lá, eu acho que a gente ficou uns 2 meses na praia. E a gente voltou a ficar porque, gente, sei lá, o menino tava ali. Eu, querendo ou não, gostava muito dele, eu gostava. Ele tava ali, eu fiquei. Mas aí não tinha um relacionamento. Meu Deus.
ainda muito dele, ele tinha sido meu primeiro namorado, então era uma pessoa que só de eu ver, meu Deus do céu, já acabava o mundo. E tudo certo, a gente ali na praia, e daí a gente voltou pra Curitiba. Quando a gente chegou na frente da minha casa, na minha cidade, essa menina que eu contei pra vocês começou a ligar pro Pedro. E aí a gente já discutiu, deu um rolo, mas enfim. Isso a gente tava com o carro do meu pai, tá bom? Sempre com o carro do meu pai. E daí O Polo. acabou que eu deixei pra lá e a gente, nessa época a gente não ficou mais. Depois disso passou algum tempo e eu voltei a ficar com o Pedro de novo. E foi aí que começou o primeiro. Meu amor, você falou, passou um tempo. Eu quero datas, tá? Quero datas. Esse, ó, foi no ano novo, então eu imagino que deva ter sido de 2024 pra 2025. Tô imaginando, tô supondo. Mas eu quero datas! Problema. Isso acho que foi no começo de 2024. Porque assim, Ai, tá muito confuso. Ela não dá datas, ela tá me confundindo. gente, o meu pai, ele ia embora para o Canadá. Então o Pedro ficava na minha casa, normal, a gente ficava juntos, igual qualquer namoro normal. Namoro porque nós estávamos ficando ainda. Com isso, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele conversava, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele ficava, de tipo, coisa dele sair 11 horas da minha casa e meia-noite na casa de outra, às vezes eu pegava essas coisas assim. Mas a justificativa é que a gente não tinha assumido nada ainda. Então até aí tudo bem. A gente começou a ficar mais sério e o meu pai foi embora pro Canadá. Com isso que o meu pai foi embora pro Canadá, meu irmão, minha mãe e a minha outra irmã não deixaram mais o Pedro ficar na minha casa porque eles realmente não suportavam o Pedro de saber das coisas que ele fazia comigo. E, gente, era uma coisa muito complicada. Eu era uma menina muito nova. Eu não quero citar a minha idade aqui porque eu acho que é uma coisa meio pesada. Mas eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça, ele sabia mais. Meio pesado, tá? Ela era realmente muito nova. Meu Deus do céu. Manipular do jeitinho certo. Mas enfim. E aí expulsaram ele lá e ele veio morar na casa da minha avó. E aí realmente a gente, tipo assim, firmou o nosso relacionamento novamente. Eu estudava, então na época, tipo assim, eu passava de segunda a sexta na minha casa e de sexta a segunda aqui na casa da minha avó com ele. Continuando, foi aí que começou o inferno na minha vida. Foi quando o Pedro veio morar na casa da minha avó. De primeira. Mano, gente! Por que ele foi morar na casa da sua avó? Por quê? Uma pessoa qualquer. Galera, vamos aprender a dizer não? Gente, não é possível. Nessa época ele trabalhava de coletor de lixo. Realmente ele falou no vídeo. Eu era amiga de uma namorada. Meu Deus do céu. Eu era amiga de uma namorada de um menino que trabalhava com ele. E ela me mostrou vídeos dele com meninas no motel, me traindo. Falando que estava de madrugada coletando lixo. Instância, ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo porque ele pegou, acho que era caliça, sei lá, era um negócio que não podia pegar lá. E daí ele decidiu começar a vender pod, nessa época a gente tava ficando, e ele foi pra São Paulo, comprou pod, chegou em Curitiba pra vender. Vender pod? Nisso, gente, eu ajudei ele a vender, a gente criou um Instagram, vendeu todos os pods dele, enfim, ajudei ele a vender tudo, ele e um amigo dele lá. E aí depois disso ele decidiu começar a vender rosas. Ele achou lá onde comprava, tudo certo, e começou a... Ah, peraí, então em 2025 ele tava com ela ainda. Por isso ele falou que ele tinha um terreno na praia, tinha 2 carros. Mas em março, então a atual dele engravidou ali. Mano, não tem nenhum ano com ele, então. vender rosas. Ele começou a vender rosa pra um menino, e daí, com isso, tipo, ele foi pegando habilidade e decidiu começar a vender sozinho. Teve até um dia que eu tinha uma melhor amiga, ela sempre tava comigo, ela sempre tava aqui na casa da minha avó, e a gente foi no parque, gente. Ai, meu Deus. A gente foi no parque, e esse menino que ele trabalhou pra ele tava lá, e ele não gostou que ele tava vendendo rosa sozinho, e eles saíram no soco, mas tudo bem. E aí, gente, quando esse menino começou a vender rosa, que começou o meu inferno. Porque assim, ele saía ali, tipo, umas 6 horas da tarde de casa, no caso da casa da minha avó, e voltava, tipo, 2, 3, 4, 5. Por que ele tava morando na casa da sua avó? Que inferno, ele não tem mãe, ele não tem casa. Ah, tá, ele não tem família estruturada, foda-se, não é problema seu. Da manhã. Teve uma vez, gente, que ele chegou em casa 10 horas da manhã. E sempre a desculpa era o trabalho, era as rosas, era que ele tinha que vender. Amor, desculpa, passei a madrugada inteira e amanhã também vendendo rosas. Nas baladas e lá. Gente, e eu não era uma namorada, tipo, que ficava em cima dele ou essas coisas, tipo, eu nem ligava. A única vez mesmo que eu fiquei chateada foi essa vez que ele chegou 10 horas da manhã, pra vocês verem como eu era otária. E aí começou o problema, porque eu sempre tava enfiada na casa da minha avó, por causa dele, e o meu irmão viu ele vendendo rosa. O meu irmão tava numa balada ali na Praça Espanha, e ele viu o Pedro, porque assim, gente, calma, vou explicar mais fácil. Meu pai tinha 2 carros, tinha um Passat e tinha uma Zafira plotada com uma... Um Passat, mas a filha, mas não é aquele Polo. Aquilo lá era um Polo. com uma imagem da construtora dele. Então era imperceptível
imperceptível. Quando você via um carro daquele, você tinha certeza que era o Pedro. E aí, com isso, meu irmão viu esse carro, viu o Pedro dentro e viu ele com uma menina dentro do carro também, nitidamente. E contou pra mim, e eu, como sempre, não acreditei, como sempre, questionei Pedro, como sempre, o Pedro deu um jeito de eu me revoltar mais ainda contra a minha família. Nessa época eu já não conversava com a minha irmã, já não conversava com o meu irmão, a única pessoa que conversava era minha mãe e o meu pai. E aí, gente, começou o meu inferno, porque esse menino começou a vender rosa, ele começou a virar um monstro. Primeiro que ele tinha ali 2 amigos que vendiam como ele, vendiam pra ele. Eu não vou citar nomes, né, porque, enfim. Mas assim, gente, eles sempre preparavam as rosas aqui na minha casa. Então eles sempre estavam aqui, sempre, sempre. Gente, eu juro, ele humilhava esses meninos, ele escrachava esses meninos no último. E esses meninos, inclusive, vendem pra ele até hoje, né, mas tudo bem, também não é problema meu. Ele escrachava esses meninos, porque quando ele começou a trabalhar rosa, ele realmente começou a ganhar dinheiro. Porque, enfim, não vou falar o valor, que também daí não quero prejudicar mim. Ele começou a ganhar dinheiro, esses Não precisa falar, ele mesmo já fez questão de falar no vídeo do TikTok. meninos também vendiam pra ele, então ele começou a ganhar dinheiro de casa. Era tipo 1 vez, 2 vezes na semana que ele saía vender mesmo. E, gente, esse menino começou a ficar insuportável. Tipo assim, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ficar insuportável. É aquela história, né, que Deus não dá asa à cobra. Mas aí, a cobra arranja um jeito de ganhar asa. E, porra... E foi aí que começou o nosso problema, porque a gente realmente terminou nosso relacionamento. E a gente terminou nosso relacionamento no Country Festival de 2024, se eu não me engano. E com isso, a gente terminou, deu um tempo ali, a gente ficou, daí deu mais um tempo a gente ficou, e tudo certo, gente. A gente ficava às vezes assim. Só que no meio desse rolo todo, ele já tinha me dado altos cacete. Tipo assim, gente, era uma coisa muito... Sabe, eu era muito trouxa, eu era muito nova. Ele te bateu? Eu não entendia nada e eu era otário demais. Mas tudo bem, gente, porque eu perdoava, né? Eu era uma idiota, eu perdoava os cacetes que ele me dava, tudo bem. Sem contar do jeito que ele me tratava, gente. Sempre tinha amigas minhas ou amigos dele, né, junto com a gente aqui em casa. E sério, esse menino me tratava igual lixo. E todo mundo à volta dele também. Até que a gente terminou e daí a gente começou a ficar, igual eu falei pra vocês. E tudo certo. Mas assim, gente... Vocês terminaram de novo e começaram a... Não, eu tô confuso! Ou ela tá contando a história desde o começo agora? Eu tô confuso! Essa imagem de coitado... Não, porque o pai dela foi pro Canadá. Não, gente, em 2 anos aconteceu tudo isso. Pedro não cabe nele. A obra que ele falou que ele começou a trabalhar com 14 anos é mentira. A obra era do meu pai tava construindo um prédio. Eu era secretária na época da empresa. E ele trabalhava assim, ó, gente. Ele trabalhava no frigorífico que ele falou. E daí... Nessa época que começamos a obra, ele tinha 19, não 14. Ele trabalhava um pouco na obra do meu pai porque ele queria, entendeu? Simplesmente isso. E não era aquela coisa de, meu Deus, pesadíssima, sabe? Não era nada demais. Ele dava uma ajuda ali pros peões, ele dava uma ajuda ali pro engenheiro e tal, e era isso. Engenheiro não, acho que é... tipo o chefe da obra, que eu esqueci o nome. E até aí tudo bem. O almoxarifado da obra, gente, foi que ele teve uma briga com o pai dele e ele foi morar lá na casa da obra, porque aqui na casa da minha avó ainda tinha gente. Então ele foi morar lá e eu ficava com ele lá, inclusive. Eu dormia com ele lá, a gente ficava lá, enfim. Então assim... Ele tinha 19. Ele tinha 19 e ela falou que ela era muito nova. Muito nova quanto? Gente, eu tenho... Era menor que 16, não é possível. Sim, gente, o Pedro, ele é um menino que ele já sofreu na vida, ele já passou necessidade, sim. Mas ele é um menino que, a partir do momento que ele começou a ganhar um pouco de dinheiro... Aí a justificativa pra ele ser a desgraça de pessoa que ele é. Com as vendas que ele fala, ele virou uma pessoa extremamente arrogante. Extremamente mesmo. Tipo, uma pessoa nojenta de se conviver. Então, quando eu vi aquele discurso dele de obra com 14 anos, morar em almoxarifado, eu fiquei realmente comovida. Porque quem olha, fica morrendo de dó mesmo, mas só quem viveu sabe. Eu também me lembrei aqui, gente, isso na verdade é uma coisa bem pessoal, mas eu vou contar porque eu acho que é muito importante. Teve um momento, nesse ano ainda, em 2025, ano passado, que eu precisei da casa da minha avó. E ele estava residindo na casa da minha avó ainda com a atual esposa dele. Gente... Na casa da sua avó. Mano, o cara foi morar com a esposa na casa da avó dela. Eu quero datas! Eu não tô entendendo! Eu vim até a casa da minha avó depois de tanta conversa, tentando... Papo visão. Mas assim, eu nem conheço, nem sei o que estão falando. Só sei que eu vou continuar distribuindo amor pra cima, família. Loyola 041. Deve ser ele, eu imagino. Aí a Caterine Bertolino, que eu não faço ideia de quem seja. Não me conhece? Quer que eu divulgue o vídeo de você rifando as coisas, inclusive em minha casa? Será que é ela? Que ele saísse... É, Bertolino. Inclusive, a minha casa. Quer que eu conte que você fez um inferno na minha casa? Minha mãe te mandou embora, você não foi enquanto meu irmão não chegou pra te expulsar. Quer falar, seu lixo? Eu espalho amor, eu ajudo todo mundo quando... 26 de junho de 2025. Então ele já tava com a atual esposa, que tá grávida. Tá grávida desde lá, né? Porque 9 meses, gente, pro bebê sair da barriga. E ela engravidou em abril, por aí. Eu espalho amor, eu ajudo todo mundo que eu vejo que precisa. Eu dou conselhos jurídicas de graça aqui no meu Instagram. Eu não prejudico ninguém. Você
só é um falso que finge o que não é e no Instagram se toca. Não entendi nada. Na casa da minha avó porque eu não tinha um lugar pra mim morar e eu precisava ficar na casa da minha avó porque era a única casa disponível. Eu vim até aqui, eu tentei conversar, ele tava com a namorada dele dentro do carro, eu falei pra ele, Pedro, eu preciso dessa casa, eu não tenho aonde ficar nesse momento e eu preciso que você saia da casa da minha avó. Gente, eu falando isso, a esposa dele dando risada dentro do carro, fazendo chacota de que eu precisava de Ela é corna merecida, falei. Ela é corna merecida. Olha isso, gente. A pessoa morando na casa da avó dos outros. Tipo assim, não era nem de aluguel, sabe? Eu não tô pagando um lugar pra morar, de que eu estava passando necessidade, e ele não quis sair da casa da minha avó. Ele chamou a polícia pra gente, e ele tinha um contrato de aluguel com meu pai, porque assim, gente, aqui na casa tá, ele tinha, entendi. da minha avó, tinha inquilinos aqui embaixo, tem a parte de cima e a parte de baixo, tinha um inquilino aqui embaixo, e ele que fez esse contrato com meu pai, porque o meu pai tava no Canadá. Então ele tinha esse contrato ali de inquilinos e tal, e daí ele chamou a polícia pra gente, e realmente não tinha o que a gente fazer, então a gente foi embora. Então assim... Meu pai amado. E o seu pai também é um banana, né? Um trouxa, seu pai. Pensa em história de terror, amiga. Aliás, já saíram da casa da minha avó, onde seu namorado mora de favor? Ou será que ele não quer se desvincular da família da ex dele, já que ganha bem, faz história que faça a própria história sozinho, né? Ai, Luísa. E você tá incomodada, né, amiga? Ai, será que é a esposa? Bem incomodada com piá de bosta. Piá. Eu sei que é piá porque eles são do sul. Piá de bosta que desgraçou minha família, falando que as coisas do meu pai são dele. Lembra que eu falei? Do polo e da casa na praia? São dele. Eu faço questão que saibam o mau caráter que ele é. Já que está ganhando bem, arrume uma casa pra morar. É verdade. Vergonha pra você, gata. Além de corna, ainda defende. Espero que você não seja mais uma vítima. Infelizmente, os mau caráteres se vestem de bonzinhos pra vender esse discurso. Mas a vida cobra, viu? Cuidado. Gente, depois de um tempo, a gente viu um vídeo dele, dos funcionários dele, dos amigos dele, não lembro. Sei que a minha irmã entrou em uma discussão com a namorada dele. E eu vou deixar os prints aqui que eu acho mais fácil. E foi bem feio, gente. Eu acho que eu nunca passei por uma situação tão humilhante. Ah, tá. Então a Caterine Bertolini é a irmã dele. Irmã dela. Ela é Yasmin, deve ser. Na minha vida, tipo assim, um ex-namorado meu conseguiu me expulsar da minha própria casa, sabe? E é até meio contraditório, porque uns meses atrás ele deu uma entrevista, um moço que entrevista as pessoas aqui em Curitiba, falando que ele ganhava 20 mil por mês, que ele nunca voltaria pro CLT, que ele tinha 2 carros, que ele tinha uma casa aqui em Curitiba, no caso, a do meu pai, e uma casa na praia, no caso, a do meu pai também, que fica... Eu sou mente de titânio. Bem em Santa Catarina. Então, quando eu vi aquela história de moço bonzinho e menino sofrido, gente, na hora eu não dei importância, mas depois eu fiquei pensando, nossa, será que é justo ele comprar, assim, uma história que não tem nada a ver com ele e enganar todo mundo? Quem quiser, eu vou deixar aqui, vou tentar deixar, na verdade, o link do vídeo. É só jogar no TikTok que vocês vão ver o vídeo que ele fala que ele ganha 20 mil por mês. E é isso, gente. Eu só tô dando um pouquinho do que eu passei com essa bênção, entendeu? Vou deixar também umas fotos pra não dizer que eu tô mentindo, que eu tive um relacionamento. Gente, ela tem muito cara de criança. Gente, eu tenho uma irmã de 15 anos de idade. Ela tem uma aparência mais nova do que a minha irmã de 15 anos de idade. 8 de abril de 2024. E é isso. Não quero prejudicar ninguém, mas também não acho certo um cápula desse passando por anjinho pro Brasil inteiro. Bem comigo, mas... Tem mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Esse vídeo aqui vai ser um esclarecedor de fatos que eu não citei no meu antigo vídeo. Primeiro, quando o Pedro chegou na minha família, minha irmã e meu pai não estavam com uma relação muito boa, não estavam se dando bem, e o Pedro começou a se aproveitar disso pra se aproximar do meu pai, porque meu pai sempre gostou muito da minha irmã, e ele fazia muita discórdia, fazia muita picuinha, inventava muita coisa pro meu pai que a minha irmã não fazia, que a minha irmã nunca fez, e assim a minha irmã já começou a sair de casa. Depois disso, meu irmão também saiu de casa, porque, gente, ali numa altura que o Pedro já tinha conseguido, assim... Gente, como que as pessoas deixam isso acontecer? Eu sei que é possível. Mas, gente, a galera não tem pulso firme, a galera não pensa. É porque uma pessoa que sabe manipular a outra é babado, né? Um lugar na família, ele já se recusava a sair da minha casa. Ele não queria sair da minha casa. Meus irmãos, meus amigos iam até a minha casa pra tirar ele da minha casa e ele não queria sair. Houve uma denúncia no Conselho Tutelar sobre o meu relacionamento com o Pedro. Conselho Tutelar, galera! Conselho Tutelar! Ela era muito jovem. Houve uma denúncia, não. Eles abriram ali um caso, né? Ele tinha 19 anos e ela... Meu pai... Sobre isso, e o conselheiro chegou a falar comigo, com os meus irmãos, com a minha cunhada da época, com todo mundo ali que convivia no meu meio.
E daí, após um tempo, a gente foi descobrir que quem fez essa denúncia foi a minha própria mãe. E ela não fez uma denúncia de fato. Ela pediu pro conselheiro, e daí... Claro! Sua mãe é a única pessoa decente, ter cabeça nessa história. Esse susto, né, em Pedro, pra ver se ele conseguia se afastar da minha família, mas também não deu muito certo, não mudou muita coisa. Então, assim, quando eu terminei meu relacionamento com o Pedro, eu já citei que ele usava um carro plotado da empresa do meu pai, e ele pegou esse carro e fez mais de 40 multas quando ele descobriu que a minha mãe que tinha feito aquela denúncia sobre ele. Eu citei pouca coisa no vídeo até, coisa de eu escutar na minha cidade que ele começava a expor pra todo mundo quando ele saía as nossas intimidades, coisas íntimas minhas, coisa que você não se expõe, coisa que só cabe a quem tá dentro do relacionamento, no caso do casal. E ele saía expondo pra todo mundo, sem dó nem piedade. Uma dúvida de vocês também era se ele saiu da casa da minha avó depois que eu vim aqui e etc. E sim, gente, ele saiu porque senão a gente falou que ia entrar com uma ordem de despejo contra ele e a esposa dele, e assim eles saíram da casa. Era coisa do tipo dele sair falando que o meu pai traía minha mãe, que o meu pai tinha diversas mulheres, justamente pra ridicularizar a minha família perante a todo mundo da minha cidade. Não sei se vocês chegaram a ver a entrevista ao vivo que eu fiz com o Léo Dias, mas na entrevista ele cita também que diversas pessoas da cidade onde eu morava e onde ele morava também, que era Colombo. Nossa, ela fez uma entrevista com o Léo Dias. Estavam pedindo pra não acreditarem nele, que eu tava falando a verdade, que todo mundo sabia de tudo, que era uma vergonheira mesmo. Eu comecei a receber um monte de relatos depois que eu postei esse vídeo. Recebi relato de uma menina que ele teve um relacionamento e uma semana após ele terminar com essa menina, ela pegou o vídeo dele com a mãe dela, ele traiu ela. Bicha. Com a mãe dela. Teve outra menina também que ele teve relação e ele gravou essa relação e mandou pro pai dessa menina. Ou seja, gente, eu tô até arrepiado. Meu Deus, gente, que cara insano. Que cara insano. Mano, é uma pessoa ruim. Ruim mesmo. eu não tô me vitimizando, eu não tô querendo fama, eu só tô expondo uma pessoa que mostra uma falsa personalidade pra vocês. É só isso. Se vocês entrassem no Instagram dele uns meses atrás, vocês vão ver que era só fotos na minha casa, eram só fotos no canal do meu pai, eram só fotos na casa de praia do meu pai. Ou seja, o Pedro, ele não se desvinculava da minha família até chegar a um nível extremo da gente ter que ameaçar de processo na justiça. Aí sim, ele se desvinculou. Minha mãe tinha um escritório jurídico na frente da nossa casa, ele passava na frente desse escritório enquanto tinham clientes lá, enquanto a minha mãe tinha audiência, enquanto a minha mãe estava em audiência, gritando, falando coisas obscenas, fazendo barulhos obscenos, cantando pneu na frente do escritório. Ou seja, a graça dele sempre foi ridicularizar a minha família. E para as mulheres que estão comentando, nossa, que coisa feia, nossa, meu Deus do céu. Ô, gente, por favor, todo mundo sabe o que é uma dependência emocional, todo mundo sabe o que é você depender de uma pessoa. Eu acho que assim... Considerando que ela era criança, ou muito jovem... Vocês não deveriam esperar muito de uma menina novíssima, igual eu era. Vocês não deveriam esperar muito. Hoje eu já evoluí, já amadureci, tenho muito pra amadurecer ainda na minha vida, não sei quase nada da vida, mas isso não quer dizer que lá atrás eu sabia e que eu deveria me comportar igual uma adulta. Também, enquanto eu estava no meu relacionamento com ele, chegavam amigas minhas me contando que viam ele vendendo na Praça da 15, aqui em Curitiba. Não sei quem conhece, mas isso foi o que chegou em mim. Não sei afirmar se é verdade, não sei afirmar se é mentira. Sei que sempre chegava isso em mim, que ele vendia e falava que era flores. Isso foi o que começou a chegar em mim quando ele começou... Faz sentido ele tirar 20 mil. a falar que vendia rosas. Depois desse período que eu comecei a ver realmente que ele estava vendendo rosas. Então assim, gente, aqui eu quero deixar bem claro tudo que eu passei. Tem muita coisa ainda, mas eu não quero... Eu senti, ó, o cheiro da rosa. Ficar estendendo esse vídeo, não quero fazer outro vídeo de 10 minutos. Eu acho que também era muito importante vocês verem a entrevista que eu dei no Léo Dias, porque lá eu cito bastante coisa também, com a minha mãe, que é advogada ao meu lado. E é isso, gente. Acredite quem quiser. Eu coloquei diversas provas dos relatos que eu dei no antigo vídeo. Agora eu já não tenho tantas provas dos acontecimentos, porque eu trabalho com venda de celular, eu trabalho com venda de acessórios, então eu troco muito o celular, eu acabo perdendo muita coisa. Mas assim, gente, é isso. Tentei transparecer aqui tudo que eu passei na mão dessa pessoa aí, desse anjinho que sofreu muito na vida. E eu queria só passar mesmo essa imagem da pessoa que eu conheci. Hoje em dia, não sei se ele já evoluiu, não sei se ele é uma pessoa melhor. Pelo que eu tô vendo, não é. Porque tá pintando um personagem que ele de fato não é. Vocês vão começar a reparar que na casa, ele vai começar a semear discórdia de pessoa em pessoa. Ele vai começar a contar fofoca de pessoa em pessoa. Ele vai começar a fazer intriga de pessoa em pessoa. E eu não vou precisar mais falar nada, porque ele mesmo vai se entregar. Ninguém consegue sustentar um personagem por 1, 2, 3 meses. Ele não precisou de uma semana, amiga. Ele precisou de 6 dias. 5 dias. Eu vi um comentário aqui agora, gente. Comentário assim: ok, foi caso de conselho tutelar, ou seja, ela era realmente muito nova, muito nova.
Aí uma pessoa respondeu, 13 anos ela falou em um comentário no outro vídeo. Ela tinha 13 anos, ele tinha 19, 6 anos. Gente, 6 anos pra quem tem 25 e 31 não é muita coisa. Pra quem tem 30 e 36 não é muita coisa. Agora pra quem tem 13 e 19 é criminoso. Isso é literalmente criminoso. E após isso, Rai Luísa, que era aquela moça até dos prints que a gente tava vendo discutindo, esposa de Pedro, para de seguir o companheiro e apaga todas as fotos ao lado dele após o caso de assédio. E aí, gente, fica uma coisa bem grave, né? Que é a questão seguinte. Ele fez isso na frente de câmeras. Literalmente na casa mais vigiada do Brasil. No local onde mais tinha câmeras por metro quadrado. Tem câmera até dentro do banheiro. Sim, tem câmera dentro do banheiro. O que ele não faria se não tivesse câmeras? Ou o que ele não pode já um dia ter feito onde não existe câmeras? Tudo supostamente. Pesamos o clima, né, gente? Era pra ser um relato de fofoca. Eu achei que era uma fofoca leve. Achei que, tipo assim, no máximo ela ia falar que ele traiu ela. Mas não. A gente viu uma pessoa maior de idade que se envolveu com uma menor de idade. Criança. 13 anos. É criança, não é nem adolescente. Com 13 anos você tá na 7ª série. 7ª série. Você tá aprendendo forma de Bhaskara. E o cara já tinha 19 anos. Ele manipulou a família inteira da menina. Ele invadiu a casa dela. A esposa dele também é uma sem caráter igual. Dá pra perceber pelos relatos e pelas coisas que ela tava contando. Ela é uma sem caráter igual. E por fim ele ainda assediou uma pessoa no programa com câmeras em volta. É babado. É babado. Mas é isso, gente. Acho que essa foi a pauta mais pesada desse canal. Eu tô rindo de nervoso. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal. Deixa aqui um comentário de que você está chocado também, assim como eu. E agora dá pra hypar o vídeo, gente. Então, vamos hypar o vídeo. Você chegou aqui no canal agora, seja bem-vindo. Eu tenho outros vídeos babadeiros nesse canal. E eles não são pesados assim, tá? São bem engraçados, leves, humorísticos. Tá bom? Meu Deus do céu, eu fico por aqui, gente. Um beijo.